Política. Justiça inclui trabalho infantil em cálculo da aposentadoria. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, mandou incluir no cálculo da aposentadoria o trabalho na infância. A decisão levanta polêmica entre especialistas em razão do ativismo judicial e da legitimidade da exploração de crianças. A medida vale para todo o país. Na prática, os desembargadores proibiram em julgamento no dia 9 de abril o INSS de fixar idade mínima para a contagem dos anos de serviço e contribuição. O INSS foi notificado na quarta-feira, dia 18, e ainda cabe recurso. A relatora do acórdão, desembargadora federal Salise Monteiro, afirma que regras editadas para proteger crianças não podem prejudicá-las naqueles casos em que, não obstante a proibição constitucional e legal, efetivamente trabalharam durante a infância ou a adolescência. Ela afirma que o trabalho infantil se faz presente no Brasil e lembra que, apesar das normas protetivas, crianças são levadas pelos pais a auxiliar no sustento da família nos meios rural e urbano. Além disso, há aqueles que laboram em meios artísticos e publicitários, escreve a desembargadora. E vacinação contra a gripe começou. Começou ontem a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. Até o dia 1º de junho, devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes públicas e privadas, povos indígenas, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem receber a dose. Neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, devem procurar os postos de saúde em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica. O chamado Dia D de mobilização nacional deve ocorrer em 12 de maio. A previsão é de que na mesma data estejam abertos 65 mil postos de vacinação, sendo 37 mil de rotina e 28 mil volantes, com envolvimento de 240 mil pessoas. Também estarão disponíveis para a mobilização 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose protege contra 3 subtipos do vírus da gripe que mais circulam no último ano no hemisfério sul, conforme determinação da Organização Mundial de Saúde, incluindo o H1N1 e o H3N2. A vacina contra a gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou até mesmo óbitos, informou o Ministério. Justiça. Secretário e 2 empresas são denunciados pelo Ministério Público por licitação irregular. O secretário de Estado de Transportes da CETRAN, Kleber Ferreira de Menezes, o diretor técnico de transportes da Secretaria, Paulo Mariano Soares de Oliveira, e as empresas Terra Plena Limitada e Ingiterra Construções foram denunciadas à Justiça no último dia 13 de abril por improbidade administrativa praticada em licitações na escolha de empresas para pavimentação asfáltica de trechos da rodovia PA 150. O secretário e o diretor técnico da secretaria são acusados de fabricar uma urgente situação com o intuito de autorizar uma dispensa irregular de licitações em desconformidade com a Lei 8.666/93, Lei Geral de Licitações, para favorecer as empresas Terra Plena Limitada e Ingiterra Construções. A ação civil pública de improbidade administrativa com medida liminar de indisponibilidade de bens foi proposta a partir da observação da divulgação na data de 11 de dezembro do ano passado no Diário Oficial do Estado do Pará de 2 diferentes
dispensas de licitações feitas pela Secretaria de Estado de Transportes do Pará, a CETRAN, cujo objetivo era a contratação da empresa especializada na execução de serviços de restauração asfáltica da PA 150. O alto valor das contratações, R$ 9.194.798,89 de cada uma das empresas, chamou a atenção da primeira Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Pará, que enxergou na situação uma necessidade de avaliação do edital. Polícia. Polícia Civil e Militar apreendem líder de bando de assaltantes de carros fortes no Pará e um fuzil AK-47 é apreendido. A Polícia Civil e Militar apresentou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na Delegacia Geral em Belém, informações sobre a operação integrada que resultou na prisão do maranhense Adriano da Silva Brandão, conhecido como Adriano Pânico ou General, considerado um dos maiores assaltantes de carros fortes em atuação no Brasil e líder de um grupo especializado nesse tipo de modalidade criminosa. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil AK-47, arma de guerra, dezenas de munições, 2 coletes à prova de balas, 4 capuz tipo balaclava, luvas, cordel detonador de explosivo, carregadores de armas e roupas camufladas. O material é usado em ataque a veículos de empresa de transporte de valores. Adriano é um dos envolvidos no ataque a 2 carros fortes da empresa Prosegur no ano passado, perto de uma fazenda a 50 quilômetros da sede de Marabá, sudeste paraense. Com a prisão de Adriano, 3 envolvidos no assalto estão presos. Um morreu e outros 3 estão foragidos. Na ocasião, os veículos faziam o transporte de numerários para agências bancárias na região, quando a estrada foi bloqueada por um bando armado de cerca de 8 homens em 3 carros. O grupo passou a efetuar disparos de fuzil calibre .50 em direção aos carros fortes, obrigando os vigilantes a abandonar os veículos na rodovia. Em seguida, os criminosos roubaram os numerários. A coletiva foi presidida pelo delegado-geral adjunto de Polícia Civil, Rogério Moraes. Estiveram presentes também os delegados Silvio Maués, diretor de Polícia do Interior, Tiago Belliene e Fausto Bulcão, da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestros, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado. E Ricardo Rosário, titular da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, e ainda o coronel da PM, Marco Antônio Rocha, chefe do Departamento Geral de Operações da PM do Pará. De acordo com o delegado Fausto Bulcão, a prisão foi realizada na rodovia Belém-Brasília, em uma estrada vicinal situada no trecho da cidade de Dom Eliseu, enquanto o acusado conduzia o carro desde Imperatriz, no Maranhão, com destino ao município de Rondon, do Pará. Recebemos a informação de que ele seguia em um carro modelo Ranger Rover Evoque cor branca. Ficamos de campana na estrada até identificarmos o veículo, que é roubado e clonado. O carro com a placa de Itajaí, de Santa Catarina, é roubado e estava com placas clonadas. O veículo teve os bancos de trás retirados para a utilização do espaço no transporte e uso do fuzil .50. IPM prende acusado de tentativa de homicídio em Cripurizão. A Polícia Militar apresentou na 19ª Seccional de Itaituba Victor dos Santos, Valzinho, acusado de tentativa de homicídio contra Paulo Nadivoski Ferreira, caso ocorrido na comunidade do Crepurizão na última semana. Valzinho já é conhecido da polícia e foi preso há algum tempo por envolvimento com o tráfico de drogas, mas foi beneficiado pela condição de, à época, ser menor de idade. Agora deve ter um pouco mais de dificuldade, pois já completou 18 anos. Porém, com a lei benevolente e o pouco valor que tem a vida, é bem provável que logo seja solto.
A prisão do suspeito e de um parente dele que estava em companhia do acusado no momento em que foram localizados no Matagal, próximo à comunidade do Cripurizinho, foi realizada pela guarnição do sargento Renúbio e cabo Laudenir. A vítima, que sofreu uma profunda perfuração na cabeça, permanece no Cripurizão, mas deve ser encaminhada para Itaituba para cuidados especializados. E identificado o homem encontrado morto no quilômetro 30 em Itaituba. Na tarde de ontem, uma mulher foi até a 19ª Seccional de Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do seu marido, Raimundo Vilmar Freire da Silva, de 40 anos, mais conhecido como Joso Freire. Tendo em vista que as características repassadas, a Polícia Civil bateu com a mesma informação do homem encontrado morto na manhã de hoje no quilômetro 30, no Campo Verde. A polícia comunicou o fato à esposa, que de imediato entrou em desespero. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi comunicado da situação e logo se deslocaram para o quilômetro 30, Campo Verde, para fazer a remoção do corpo para necropsia. A polícia está recolhendo toda a informação para tentar chegar ao autor ou autores deste homicídio. E viatura roubada do IML de Tucuruí é localizada. A viatura da Perícia Criminal do Centro de Perícias Científicas, roubadas por bandidos que invadiram o Instituto Médico Legal de Tucuruí, região sudeste do Pará, foi localizada no último domingo, dia 22. De acordo com informações da Polícia Civil repassadas ontem, a viatura foi abandonada na vicinal do Cupu, zona rural do município de Breu Branco. Uma equipe do IML de Marabá foi deslocada para fazer a perícia na viatura. Durante o assalto também foram roubadas cerca de 40 armas de fogo que passariam por perícia. O assalto durou cerca de 10 minutos. Na tarde de ontem, o IML informou que não divulgará o número exato de armas roubadas. IPMs fazem parto em plena rodovia. Policiais militares fizeram o parto de um menino às proximidades do Batalhão de Policiamento Rodoviário no quilômetro 7 da PA 483. A mãe, Patrícia Malcher, chegou à rodovia sem tempo de atendimento médico. Por isso, o cabo Isaías de Oliveira realizou o parto com a ajuda do cabo Carlos Augusto Barros Amoras e apoio do sargento Alan Ricardo e do cabo Gilmar Ferreira da Silva. O fato ocorreu no último domingo por volta das 13 horas, quando militares foram acionados pelo rádio para atendimento a uma jovem que estava em avançado trabalho de parto. Patrícia Malcher e seu companheiro Valdeci Roberto de Assis seguiam no sentido de Marituba, região metropolitana de Belém. O destino era o Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua. Os militares abriram caminho para o deslocamento do veículo, mas a bolsa d'água da mãe se rompeu. Isaías, então, iniciou os procedimentos para a realização do parto. Mãe e filho foram internados no hospital que fica na BR-316 e passam bem. Esporte. E agora trazendo as informações do esporte, começando aí com a classificação da Copa Rurópolis de Futsal na categoria feminino. A equipe do AR, categoria feminino, lidera com 9 pontos, seguindo do Deluxe com 7 pontos e o Arsenal de Placas tem 5 pontos na competição, é o terceiro colocado. A equipe do Divinópolis é o quarto colocado com 3 pontos, Satorag tem 1 ponto e a equipe de Placas, o Ajax, é a lanterninha da competição, não pontuou, 0 ponto e sexta colocação. Classificação também na categoria Sub-17. A equipe do Tubarão lidera a chave com 13 pontos, seguido do Malve com 12, terceiro colocado Arthur Futsal 7 pontos, o Divinópolis é o quarto colocado com 5 pontos, Vírus da Bola é o quinto colocado 3 pontos e o último colocado Elite Futsal tem 2 pontos na competição. E trazendo a classificação final da primeira fase de chave A na categoria Master. A equipe do Sporting lidera, portanto, a chave com 7 pontos, seguido do Fortaleza com 4 pontos
E a equipe do União Master é o terceiro colocado da chave, tem 3 pontos. O Ana Cred Master, quarto colocado da chave, tem 3 pontos. Na outra chave tem a equipe do Ceará, que é o líder absoluto, com 12 pontos. A equipe de placas é o segundo colocado, tem 7. Tigre de Bengala, terceiro colocado, tem 4 pontos. Sítio FK, quarto colocado, 12 pontos. E a equipe do São José, quinto e último colocado na categoria Master, com apenas 2 pontos. E para finalizar, na primeira fase da categoria principal. Na categoria principal, quem lidera é a equipe do Mato Grosso Contabilidade, que agora soma 15 pontos na competição e um saldo de 10 gols. O segundo colocado, a equipe de placas, tem 12 pontos e um saldo de 18 gols. Divinópolis, terceiro colocado, também com 12 pontos, tem 11 gols de saldo. Intermovistar fechando aí, né, o grupo dos classificados com nesta rodada. O Intermovistar também tem 12 pontos, é o quarto colocado e 6 gols de saldo. Na quinta colocação, Esportivo JK tem 7 pontos, 5 gols de saldo. O Yuri Texel é o sexto colocado, também com 7 pontos, mas sem nenhum gol de saldo. A Academia Ativa tem 6 pontos e menos 7 gols e é o sétimo colocado. O Puskas, que não pontuou na competição e tem aí um saldo negativo de 43 gols. Foi, portanto, aí, né, a defesa mais vazada da competição e que não conseguiu pontuar até agora. Falta apenas uma rodada na categoria principal neste final de semana, portanto, para selar aí, então, os campeões, os classificados, né, os 4 classificados para a próxima fase da competição. Destaques do dia. Foram destaques na edição de hoje do seu jornal Transamazônica. Justiça inclui trabalho infantil em cálculo da aposentadoria. Vacinação contra a gripe já começou. E secretário e 2 empresas são denunciados pelo Ministério Público por licitação irregular. Polícia Militar e Civil prendem líder de bando de assaltantes de carro fortes no Pará. IPM prende acusado de tentativa de homicídio em Crepurizão. Identificado um homem encontrado morto no quilômetro 30 em Itaituba. Viatura roubada do IML de Tucuruí é localizada. A edição de hoje do seu jornal Transamazônica foi ao ar na direção-geral de Breno Soares. Apresentação de Ezequiel Azevedo e Ana Cláudia. Nós voltaremos a qualquer momento com o plantão Transamazônica e amanhã em mais uma edição do seu jornal. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde a todos e até lá.